Ainda continuando nesse assunto de lista, vamos ver aqui como é que você pode estar percorrendo todos esses registros para a gente poder acessar cada um dos nomes que a gente tem, por exemplo, nessa lista de nomes. Vamos adicionar uns outros nomes aqui. Deixa eu pegar o código que a gente já tem. João já tem, Maria. Deixa eu colocar outros aqui. Pedro não tem, Júlia não tem. E poderia colocar Ana, né? Vou utilizar a minha função própria de inserir nome Ana. Muito bem, nós temos alguns registros aqui. Agora vou esconder esses nomes aqui. Beleza, eu não sei agora quem é que está na minha lista, sim ou não. Né? Eu não sei. Um computador, né? E esse computador vai dizer pra gente quem é que está na nossa lista. Então vamos lá. Esse computador ele vai ter que fazer isso aqui. Vai ter que ir de 1 até todo mundo que tiver na minha lista. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável para ele chamada contador. Por que essa variável contador vai ser interessante? Veja só. Essa variável contador, ela começa com 0. Ele vai repetir, né, esse processo falando os nomes. Se tem 7 nomes, ele vai ter que falar o nome 7 vezes. Né? Se tiver 5 nomes, ele vai ter que falar o nome 5 vezes. Então, como é que eu vou saber a quantidade de vezes que ele vai ter que falar? Posso utilizar isso aqui, ó. Tamanho da minha lista. Tamanho da minha lista de nomes, 7. Certo? Então, ele começa a falar os nomes a partir de qual posição? Não é a partir da posição 0, mas é a partir da posição 1. Certo? O primeiro nome fica no registro de número 1. Então, eu posso usar essa variável que ele já tem, que é essa variável de contador, e iniciar ela aqui como 1. Certo? Então, quando eu executar esse trechinho de código, a minha variável vai começar como 1. E aqui, então, ele vai falar o nome da pessoa que está na posição do contador. Nesse caso, ele vai vir aqui e vai falar, deixa eu botar aqui para ele falar, por uns 2 segundos, tá bom? Ele vai falar o quê? O nome da pessoa que está na posição do contador, certo? Então, se o meu contador está na posição 1, ele vai falar o nome 1, que está o João. Se o meu contador estiver na posição 4, ele vai falar o nome de quem está na posição 4, que é a Maria. E assim por diante. A gente já sabe como é que faz para pegar um nome em uma determinada posição. Então, basta eu vir aqui nas minhas variáveis e pegar, por exemplo, o item 1 de nomes, que vai ser João, mas eu não quero o item 1 nem o item 2, eu quero o item que está aqui no meu contador. Então, o item no meu contador João, ele vai dizer isso para mim, o item que está no meu contador. Então, depois que ele falar o item que está no número 1, o meu contador vai ter que mudar e ir para o número 2. É exatamente isso que eu vou fazer. Vou adicionar 1 no meu contador. Aí meu contador vai estar no número 2, ele vai falar o Lucas, e depois o contador vai para o número 3. Depois para o número 4, e para o 5, e para o 6, e para o 7, e assim por diante. E assim ele vai falar todos os nomes. Vamos ver o seguinte, ó. João, Lucas, contador, ó. Contador 3, José. Contador 4, Maria. Contador 5, Pedro. Contador 6, Júlia. Contador 7, Ana. Acabou. Contador foi para 8, né? Mas ele é para falar somente 7 vezes. Não tem problema. Então, assim ele mostrou todos os nomes. Eu poderia, se eu quisesse, criar uma função aqui, escrito falar nomes, né? Falar nomes. E nessa função de falar nomes, ele faria exatamente isso. Então, eu poderia vir aqui e usar minha função falar nomes e ele falaria o nome de todo mundo que está na minha lista. Certo? José, Maria, Pedro, Júlia e Ana. Certo? Vou diminuir esse tempo aqui. E olha só que interessante. Como a minha função é falar nomes, eu posso até vir aqui, utilizar esse texto para fala e pedir para ele falar, ó. Olá. E pedir para ele agora falar. Eu posso trocar a voz também, ó. Vou botar outra voz aqui. Voz de um gatinho. E pedir para ele falar olá. Miau. Ele falou miau. Pois é. Gigante. Olá. Ficou muito estranho, né? Posso colocar
Esse aqui normal mesmo. Olá. Né? Opa. Olá. Muito bem. Eu posso trocar também o idioma dessa voz, né? Aqui como português e tem outros idiomas. Então, a gente pode utilizar esse bloco e em vez dele escrever, ele realmente falar, né? Venho aqui, peço para ele falar. Depois ele vai vir e troca, certo? Então, vamos testar aí para ver como é que funciona. Deixa eu voltar a voz normal lá. Acho que é essa daqui. E testando de novo. João, Lucas, José, Maria, Pedro, Júlia, Ana. Viu só? Então a gente conseguiu fazer com que ele falasse todos os nomes dos nossos personagens, né? Se eu quisesse a posição, era só eu pegar essa string aqui e juntar, né? A gente já viu isso. Então se eu poderia juntar e falar, por exemplo, o nome da pessoa, como por exemplo João, e aqui na posição, e aqui eu colocaria a posição. Ficaria basicamente isso aqui, ó, João, né? João, ó, vou colocar aqui, João na posição e a posição que ele tá, né? Então se eu pegar aqui, ó, o nome de quem tá e a posição aqui é o contador. Então eu pego isso tudo aqui, ó, e vou jogar aqui dentro, olha só. João na posição 1, Lucas na posição 2, José na posição 3, Mariana na posição 4, Pedro na posição 5, Juliana na posição 6, Ana na posição 7. Então, ele falou os nomes, falou um pouco estranho, mas deu pra gente compreender. Então, é assim que a gente faz para percorrer todos os nomes aqui da nossa lista, certo? Isso aqui vai ser bem interessante da gente saber também. Então, imagine que você tem uma lista muito grande de números, ou seja lá do que for, e você precisa percorrer todos esses nomes para verificar todo mundo. Assim que a gente faz para percorrer. E de brinde, a gente viu aí como é que utiliza essa extensão de texto para fala. Então, espero que tenha ficado claro essa ideia. Esse conceito a gente também vai utilizar muito quando a gente sair do Scratch e for desenvolver aplicativos. Às vezes a gente vai estar recebendo um monte de dados, né? E a gente precisa verificar cada um desses dados. Uma forma de fazer isso é isso aqui, ó. Você não sabe a quantidade de dados que veio. Imagina que uma vez venham 10 dados, outra vez venham apenas 3, outras vezes não venham nenhum. Então a gente pode utilizar esse tipo de código para a gente processar esses dados. Aqui o único processo que a gente fez foi falar, né? Mas poderiam ser outras coisas, certo? E esse princípio é que a gente utiliza para percorrer todos os elementos de uma lista no Scratch. Existe outra forma de implementar esse mesmo sistema de percorrer? Existe, mas esse daqui é um dos que funcionam bem, né? Se você quiser, pode testar outro método também. Tente aí, configure e veja se funciona. Tá ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo.